Muito boa noite para você que já está aí acompanhando a gente. Boa noite, boa tarde, né? A gente ainda está no verão, quase verão aí, ainda está meio-dia quando eu cheguei aqui ainda. Mas vamos lá que hoje o programa está pegando fogo. Mas eu não vou queimar a largada e falar já para vocês quais são os assuntos, porque minhas companheiras ilustríssimas aqui presentes dar o destaque de cada uma delas, então não vou roubar nenhum assunto aqui. Quem quer começar? Ju, que tá do meu lado aqui, Mirem, você vai com Deus. Qual é o seu destaque dessa semana aí no nosso mundo do futebol feminino? Hoje, com muita coisa para falar. Boa noite, Laura, Bi, Nath, a todos ligados com a gente no Artilheiras. Bom, meu destaque vai para algumas surpresas dessa convocação para finalíssima, né? De em breve, que vai acontecer com a seleção de futebol feminino, a Pia abriu mão um pouquinho do seu conservadorismo, então a gente vai destacar já um pouquinho dessa lista. Fogo, eu gosto de polêmica, briga, é isso que eu quero ver hoje. Bi. Boa noite. Boa noite. Com toda essa sua animação, eu quero saber qual será que é o destaque da nossa São Paulina do elenco? Eita. Não sei. Gente, o sorriso é só de fora mesmo, porque o São Paulo é uma palhaçada com o futebol feminino. Hoje a Formiga deu uma entrevista onde ela escancarou todo o descaso do São Paulo com a modalidade, falou de campo de treinamento, falou de uniforme, falou de diretoria, falou de fisioterapia, assim, ó. Mais uma grande jogadora que passa pelo São Paulo e sai de lá escancarando tudo, e a gente vai falar muito sobre isso. Pra gente acabar, agora talvez um pouco menos polêmico, ou não, depende de onde a gente vai chegar também com essas discussões. Nath. Boa noite, meninas. Boa noite para todo mundo. Ou bom dia ou boa tarde, né? Para quem estiver acompanhando o link em outro horário. Bom, meu destaque, já que vocês falaram de polêmicas, falaram de convocação, meu destaque vai para o Campeonato Brasileiro. A gente chegando aí mais uma rodada, quarta rodada. Campeonato a todo vapor. Corinthians, mais uma vez, aí sobrando, confronto direto que a gente imaginava que ia dar jogo entre Corinthians e Ferroviária. O Corinthians vencendo e vencendo muito bem. Teve goleada do Santos, golaço da Cristiane, teve clássico São Paulo Sul, que a gente vai destacar aqui também. Então, o meu destaque é para a movimentação do Campeonato Brasileiro, que segue aí a todo vapor. Muito bom, então vocês já viram que assunto e polêmica não vai faltar hoje. Então vamos começar, claro, falando do São Paulo, é um assunto de hoje. Igual a Bi já falou, saiu uma entrevista, na verdade, da Formiga na UOL, então falando sobre, ela saiu do São Paulo no ano passado, falando sobre vários problemas que ela enfrentava lá dentro, disse que foi até a diretoria, que reclamou, que falou sobre, mas que além de não oferecerem melhorias, debocharam dela. Bi, você quer contar um pouquinho mais? E aí a gente vai... você que tá mais por dentro de São Paulo, dos bastidores. E aí a gente vai destrinchando. Então, hoje a Formiga deu essa declaração, muito polêmica, mas assim, quem acompanha o São Paulo mais a fundo, mais adentro, já sabe que essas coisas aconteciam. Então, ela só expôs pra geral. Mas eu queria falar sobre a nota que o São Paulo colocou depois da matéria da Formiga. Porque a Formiga falou que o São Paulo treina num campo society, no clube social, isso é verdade mesmo. Que inclusive quem é sócio do Clube São Paulo pode jogar naquele campo também. E é só esse campo que é disponibilizado para o futebol feminino. Só que na nota do São Paulo, né? Eles falaram que eles disponibilizam para o futebol feminino treinar no social, treinar no CT da Barra Funda e treinar no CT de Cotia. Eu quero saber aonde eles inventaram isso, porque nunca treinou no CT da Barra Funda. CT da Barra Funda é proibido para o futebol feminino praticamente. Nunca, isso nem existe. Eu sei de gente que falou para mim, Bi, não tem como. A diretoria da Barra Funda não deixa o futebol feminino entrar no CT. Então eu não sei quem que eles querem enganar, essa cara de pau. E o CT de Cotia vai lá treinar e sabe que campo eles treinam lá? Num campo de society também. Enquanto o sub-12 e sub-13 treinam num campo de grama normal, o feminino vai pra lá, se desloca 40 minutos pra treinar no campo de society. Então assim, eu não tô entendendo essa nota oficial do São Paulo falando que disponibiliza CT de Barra Funda, CT de Cotia. Não sei.
Formiga tá certíssima, tem que escancarar mesmo os problemas. E a Formiga, vale lembrar que ela fala também, não só sobre ela, porque ela fala que ela é cascuda, né? Que ela já viveu coisas talvez até piores no futebol feminino, mas que quando ela volta pro São Paulo agora, pra quem não sabe, ela teve uma passagem nos anos 90, nesses anos 2000, e aí agora ela volta pro São Paulo, ela fala que encontra a mesma realidade, o que pra gente já é bem chocante. Dado que melhorou o futebol feminino num contexto geral, né? Claro que tem muito que melhorar, e não é só no São Paulo, mas quando a gente pensa em melhorias dos anos 90, gente, é um absurdo o São Paulo ter parado. E ela ainda fala que o society, o problema não é pelo society, porque ela gosta mais ou menos, é justamente pela lesão das outras jogadoras, que ela, por ser cascuda e ter vivido coisas talvez até piores, não sofresse tanto, mas que ela via a nova geração, as novas meninas que já estão acostumadas, graças a Deus, graças à evolução do futebol feminino, a treinar com uma condição um pouco melhor, sofrendo muito para treinar no society. E aí a gente vê também a nota da Cristiane, se a produção puder colocar aí na tela. Cristiane pôs um story, porque quando a Cristiane sai do São Paulo na penúltima temporada, ela faz um monte de reclamação também. E aí hoje, depois da matéria da Formiga, ela lançou aí falando que justamente concordando, falando, olha, eu falei isso há 3 anos, não mudou absolutamente nada. Eu falei, todo mundo fez o quê? Falou mal da Cristiane, falou que ela era mal agradecida, falou que não sei o quê. Falaram muito mal da Cris. E aí vem a Formiga 3 anos depois, mais um... Sim. Vamos falar, as duas estão dentro do Big 3 nomes de futebol feminino no país hoje, se não no mundo, né? E aí a gente pensa, 2 delas passando pelo São Paulo e dando esse tipo de declaração, realmente é inadmissível a gente ver uma nota do São Paulo tão desleixada mesmo, não tenho nem outra palavra, que é assim, é brincar com a nossa noção, né? Porque a gente sabe, quem acompanha sabe como funciona. Quem vê de fora realmente se choca, porque o público que acompanha a mesma modalidade, que acompanha o dia a dia, que dá uma investigada, que tenta entender, às vezes não entende exatamente, não chega a fundo com informações que vêm lá de dentro, mas de certa forma a gente já sabe que isso é mais do que comum. Na declaração, por exemplo, da Cristiane, ela termina falando: o futebol feminino só vai ser bem tratado se o clube, seja quem for, basicamente ela fala isso, se for cuidado com amor. Então, assim, a gente já bateu, é o que a gente mais bate na tecla aqui, não adianta tratar o futebol feminino como a obrigatoriedade de dar a camisa para as atletas. Se você, de fato, não vestir a camisa do futebol feminino, esses casos continuarão sendo comum, porque no dia a dia, quem vive lá dentro sabe que, infelizmente, isso é comum. Não mudou, não evoluiu e não tem como a gente acreditar que vai mudar se realmente as pessoas não começarem a virar público. As jogadoras, elas precisam meter as caras mesmo. A gente sabe que, às vezes, quando uma jogadora é mais nova, elas acabam tendo receios e sofrem até com medo de ter retaliações, mas está na hora de pegar esse momento e vir a público e expor e falar o que acontece internamente nos clubes, para ver se de alguma forma assusta as diretorias, para ver se de alguma forma mobiliza federações e confederação para isso movimentar, porque as informações que chegam, é o que eu já tinha falado em outros programas, gente, tem clube aí que rouba a cota de federação e não repassa para as atletas passando dificuldade dentro dos clubes. Agora a gente vendo a Formiga despejando esse monte de atrocidade que acontece lá com São Paulo, e não é novidade. Já teve jogadora no São Paulo que processou técnico, o Lucas Piscinato já foi até processado, né, em um momento aí atrás. Então tem muita coisa que acontece. Muita coisa, e a gente precisa vir a público falar, a gente precisa cobrar dos clubes, a gente precisa cobrar posicionamento, uma cobrança em cima também de federação e confederação, porque não dá mais. A gente fala que não há o retrocesso no futebol feminino na questão de vocês vão ter que aceitar que o futebol feminino veio para ficar. Isso sim, não há um retrocesso a mais. Porém, ainda há muito a evoluir, e enquanto não acabar com essa questão da obrigatoriedade, no sentido de falar, vamos apoiar mesmo, vamos realmente montar um projeto de verdade, caminhando, aliado ao futebol masculino, ao clube, você pensar no seu clube,
Vai ter tem toda a separação das modalidades dentro do clube, mas você pensar que o futebol feminino é uma coisa só dentro do clube, só a partir desse momento que o futebol feminino ele vai de fato progredir no nosso país. Não tem outra forma. Exatamente. Com tudo que vocês já mencionaram, o São Paulo só deixou realmente escancarado, né, depois dessa nota no qual a Bi falou bem cara de pau e muito cara de pau, que não existe, nunca existiu um projeto esportivo no clube. Né? Então, futebol feminino, né? Para o futebol feminino, para a modalidade. Não existe um projeto de futebol no São Paulo. A Bia, ela tá falando como uma São Paulina, tem todo o direito de falar, mas realmente a gestão do São Paulo vem avacalhando também no profissional e também na base. Mas voltando, né, para esse assunto da Formiga, eu acho que a Formiga ela foi muito mais que feliz realmente de falar, colocar para fora realmente, porque muita coisa é maquiada dentro dos clubes, principalmente quando se trata de futebol feminino. Maquiou, não, eu vou te dar essa proposta aqui, Formiga, vai ser legal, igual ela falou. Não, eu cheguei lá, falou que ia ter uma fisioterapia bacana. As camisas, duas camisas. Mas isso não é só no São Paulo não, tá? Muito clube tem que devolver, então isso não é nem só culpa do clube. Cadê as marcas esportivas que patrocinam os clubes? Sim, no caso também. de São Paulo, a Adidas, se manifeste. Se manifeste, sabe? as marcas Já têm que aconteceu se isso. manifestar. Lembra quando elas não tinham nome nas camisas? Aí todo mundo começou a se manifestar, agora elas têm nome nas camisas. Exato. Então acho que vai além do clube. Ok, não estamos satisfeitos com isso, então eu, como Adidas, patrocinadora do uniforme esportivo de São Paulo, eu tenho que achar ruim que as minhas jogadoras só podem ter duas camisas. Gente, eu sou a Adidas, caramba. Só pra vocês duas terem uma camisas. ideia, quem foi naquela exposição que teve lá no Museu do Futebol um tempo atrás, até vai ter uma outra em breve, é a Contra-Ataque, as mulheres do futebol. Tinha uma parte do acervo que mostrava as camisas dos jogadores da seleção masculina, enormes, que sobravam para jogadoras da seleção no feminino durante anos muito 90 foi tempo, até tanto de entendeu? 2000 foi Então assim. até esse progresso das jogadoras terem as suas camisas próprias, isso demorou muito Demais. tempo. Né, muito tempo. Ainda o nome foi assim, agora. o nome, Ano como passado. você disse, é Isso do muito nome, recente. Eu não sei quem foi do São Paulo que falou, mas quando teve essa polêmica do nome, alguma jogadora do São Paulo falou: a gente não pode ter nome porque a gente tem que passar nossas camisas pra base. Sim. Então, gente, pelo amor de Deus. Não, e é isso, como clube, como pode patrocinador esportivo, eu como Adidas, eu estaria envergonhada de estar o meu nome vinculado a isso. nessa, E não só no São Paulo, em outros clubes. Em outros clubes E quando a também. gente fala de jogadora dar a cara a tapa, talvez seja muito confortável da gente, de onde a gente está hoje. Porque se a gente for pensar, claro, a Formiga, Cristiane, a gente precisa dessas mulheres, porque elas têm grandes nomes, elas têm uma carreira consolidada. A Formiga não vai deixar de ser a Formiga porque ela fez isso já no final da carreira dela, falando mal de um clube, não mal pelo mal, né? Mas enfim, criticando a estrutura de um clube para melhorar o futebol. Mas as meninas que estão chegando agora, que estão começando a ganhar espaço, podem sim sofrer retaliações. E quando a gente fala para elas virem a público, deem as caras, a gente vê como isso acontece. Aconteceu no Palmeiras no final do ano passado. Teve uma matéria investigativa da Mariana Pereira, das Vibradoras, um baita veículo, inclusive, de jornalismo mesmo, sobre o futebol feminino. E aí várias jogadoras do Palmeiras falam, dão depoimento, muitas ainda no anonimato, pela questão do medo, claro. E aí as que dão os nomes, o que acontece? Leila Pereira fala, é mentira. É mentira. Ah, mas tem relato de 15, 16. É mentira. Eu confio no Alberto Simão. Sabe? Então, assim, a gente vê caso após caso, em clubes, em diferentes clubes, do descaso com a modalidade, de um sistema mesmo criado para calar essas atletas. Eu sei porque lá em Curitiba, quando eu comecei a acompanhar futebol feminino, que começou o time do Atlético Paranaense, a verba da pandemia da CBF passada ao clube, eu sei, porque eu tinha amigas que jogavam lá dentro, não foi repassado pro time feminino, foi pro time masculino. A CBF foi atrás. Muitos clubes, então né? isso a gente vê, não é uma coisa do São Paulo só, agora veio a público algo do São Paulo, e como um dos maiores times, até do próprio futebol feminino, isso nos deixa talvez chocados, ou enfim, a gente olha isso com... Olha, ele falou, caraca, não imaginava isso do São Paulo, talvez, apesar da Cristiane já ter avisado há 3 anos. Sim, mas quando a gente vê isso em outros clubes, cara, isso acontece o tempo inteiro no futebol feminino. É recorrente. É um assunto que, como a Nath já trouxe aqui pra gente também, se a gente voltar a fazer uma pesquisa
sigilosa, como fez também, né, uma matéria brilhante com a Tainá Fiore, né, e a Mari Pereira. Teve colaboração, desculpa, que eu não lembrava. Com vibradoras. Todos os nomes. Se a gente realmente fazer esse trabalho, nós que somos, né, também amantes e comunicadoras também do futebol feminino, a gente vai achar muita coisa obscura, mas muita coisa obscura. Então, essas coisas que vêm acontecendo agora, recentemente, hoje, esse caso do São Paulo, que a Formiga realmente jogou no ventilador, tem outros clubes muitíssimo mais. Mas as meninas realmente ficam o quê? Com medo de sofrer a retaliação. Por quê? Precisa ser aquela jogadora de futebol, precisa ir para a seleção brasileira de futebol feminino, precisa jogar lá na Europa, tem sonhos a ser realmente concluídos, como a Cris mencionou no seu Stories. Então, esses subgerentes, gerentes, presidentes, né, a gente pode falar agora do Júlio Casares, o presidente de São Paulo, eles não sabem realmente o que é o futebol feminino, porque eles com certeza não parou um dia para assistir. E se foi daquele jeito como eu falei pra vocês, um jeito só de presença, maquiando mesmo, pra falar, eu tô aqui presente, legal, beijinho, beijinho, dando tchauzinho, acenando pras meninas. Leiloca dando a taça, aparecendo só nessa Só hora. sabe onde ele É foi? só nesse Na momento, final né? do Sub-18, vocês estavam lá, né? Sim. Que ele foi lá Aí tirar a eles taça da mão da aparecem. menina, na hora que foi entregar a taça. Eu vi. Assim, Tá de a sacanagem. gente fala, é importante a junção, né? A diretoria, ela precisa se unir ao clube. É um clube, independente da modalidade, se é o feminino ou masculino. E um papel muito importante dentro dos clubes para tentar sempre essa parceria, essa conversa, um gerente de futebol que a gente tem no masculino, que é sempre um interlocutor ali entre a diretoria e os jogadores, são importantes. Também são importantes no futebol feminino. Em alguns times a gente tem algumas pessoas que representam de certa forma isso e a gente vê que já o tratamento com a modalidade é diferente. A gente vê no Corinthians, a Cris Gambaré, né? Ela é uma interlocutora importante. Então os clubes eles precisam desta presença. A gente tem a Aline Chave nas Sereias da Vila, que é essa interlocutora. Então os clubes eles precisam pensar em todas as estruturas. Quando a gente fala sobre essa importância do básico, gente, é o básico oferecido pelo atleta, tudo isso ele vai ser montado, esse projeto ele vai ser moldado com pessoas que entendem. Então, por isso que eu estou trazendo exemplos, citando exemplos de nomes de clubes que têm esse sucesso nessa administração. Então, é todo uma rede de apoio que você vai montar para ter um projeto do futebol feminino. Lógico que algumas coisas são básicas, né? Algumas coisas você não precisa nem de um gerente, né, para fisioterapia. Mas assim, não tem desculpa, não existe desculpa hoje para você não montar um projeto que seja, no mínimo, digno e básico para o futebol feminino brasileiro. Não existe. E aí a gente vê o Corinthians, mas ganhando todos os títulos todos os anos. Por que será não que à toa, justamente. Tem um projeto pensado para o futebol feminino. Tem fisioterapeuta, tem toda uma estrutura. É óbvio que vai continuar ganhando título, gente, enquanto os outros clubes. Não é só o Corinthians, tá? Tem outros clubes também, mas agora você está especialmente o Corinthians. Porque é um trabalho a longo prazo e reconhecido também em âmbito esportivo em relação a títulos. Não é à toa que tá lá, sabe? É um trabalho a longo prazo, é um trabalho pensado, é um trabalho que gasta dinheiro, tá? Gente, gasta dinheiro. Mas pergunta se agora eles não estão ganhando dinheiro. Tem que querer com marketing fazer. bem feito, uma comunicação bem feita, começa a ganhar dinheiro. Aí as jogadoras começam a ir pra fora. Aí começa a ganhar dinheiro também em relação à venda de jogador. E aí a roda gira. E aí a gente, até passando pro nosso próximo assunto, a gente vê um Corinthians que tá invicto a 3 rodadas. Tava invicto a 3 rodadas e joga contra a Ferroviária, que também estava invicta 3 rodadas, todas as rodadas no caso, né, do brasileiro até então, e aí a gente olha e fala, vai ser um baita jogo, vai ser não sei o quê, e a gente vê um Corinthians sobrando. Até a Ferroviária, que a gente sabe que tem uma estrutura boa, que tudo que a gente falou aqui não se aplicaria à Ferroviária, todas as nossas críticas aqui não se aplicam à Ferroviária, mas a gente ainda vê uns Corinthians sobrando. Sobrando, assim, foi 4-1, tá, gente? Vamos até passar os resultados. Vamos passar os resultados da rodada e aí a gente parte para esse assunto, já que tocamos no âmbito Corinthians, massacrador. Temos? Boa. Tá, vou ler aqui que eu sou cego, gente, vocês já sabem. Flamengo 1-0 no Galo, Palmeiras ganhou do Bahia de 3-0, Atlético Paranaense conquistou sua primeira vitória, minhas conterrâneas, 4-1 em cima do Real Ariquemes, o Grêmio ganhou de 3-0 do Ceará,
O Santos, as Sereias golearam o Real Brasília por 4-0 fora de casa. São Paulo e Inter 1-1 aqui em São Paulo. Cruzeiro em casa 3-1 em cima do Avaí Kinderman. E aí sim, Ferroviária levou de 4-1 um balaço do Corinthians na Fonte Luminosa, que não estava tão luminosa assim, porque ficou sem luz durante muito tempo antes do começo da partida. Mas o que vocês destacam aí dessa rodada, além, claro, da própria vitória do Corinthians, se quiserem destrinchar mais, ou outros jogos, fiquem à vontade. A gente vê que um Corinthians diante da Ferroviária, a gente havia até falado, né, que seria um dos jogos da rodada, um clássico. Tem ali Copa Libertadores Feminina, tem o Brasileiro, o Paulista, e um Corinthians que realmente sobrou, né, conseguiu ter um ímpeto muito melhor que a Ferroviária que tem até então um time bom, vem sendo bem treinada também. Porém, é um Corinthians que sempre tem um coelho, né, da cartola. E a gente tem que falar dela, a Portilho, a Vicky, são jogadoras que vêm... Hat-trick da Vicky. Nossa, Dos 4-1, hat-trick foi da Vicky. A Vicky Albuquerque, né, o que joga essa garota. E aí vem, o primeiro gol, inclusive, de lembrar. pênalti, um pênalti cavado da Luana. E aí entra uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, que é: se a Luana não tivesse cavado aquele pênalti, tá? Porque a gente não tem VAR no Campeonato Brasileiro ainda nessa fase, no feminino. E aí, na minha humilde opinião de zero comentarista de arbitragem, foi um pênalti cavado com experiência, gente. A Luana é experiente, ela dribla uma jogadora, ela vai pra área, a Luciana sai no pé dela, ela dá aquele pulinho a mais, aquela valorizada, e aí ganha o pênalti pro Corinthians. Se não fosse esse pênalti, que aí a Vicky vem e cobra brilhantemente, se não fosse esse pênalti, seria um resultado tão elástico, se é 4-1, né? Dá pra falar que é elástico, pensando que é na casa da Ferroviária e que é o segundo melhor time atualmente, né? No momento. Eu acho que tava, né, a Ferroviária estava até tentando, né, equilibrar, tentando chegar na área no início do jogo, tentando tomar as ações, avançando suas linhas, pressionando. Aos poucos o Corinthians foi entendendo e ocupando seus espaços. Talvez se não tivesse saído o pênalti, que também na minha visão, né, como, digamos, uma pessoa leiga de especialismo em arbitragem, foi também muito na experiência. Eu não acho que foi pênalti. Mas eu acho que seria questão de tempo, porque o Corinthians é um time que tem aquela inteligência de jogar frio em alguns momentos e esquentando o jogo de acordo com o que vai entendendo e do campo que vai ganhando do adversário. Então, acho que foi mesmo aquela questão do tempo. O pênalti foi, né, o suficiente para abrir os caminhos e aí acaba dando já aquele banho de água fria, né, que aí foi. Na Ferroviária, porque aí já vem, né, todo o pensamento, né, quantos confrontos, né, entre Corinthians e Ferroviária, e Corinthians acaba sendo a pedra do sapato no caminho da Ferroviária durante muito tempo. Nome, né? E sem o comando da Jéssica de Lima, né, nesse jogo, à beira do campo, ela tinha sido expulsa no jogo contra o Santos. A Andréa Rosa estava lá à beira do gramado, mas realmente, assim, foi o jogo que a gente estava esperando das duas equipes para falar. O jogo do que tinha se iniciado do Campeonato Brasileiro era o jogo esperado para a gente medir um pouquinho o termômetro, né, de Corinthians, de Ferroviária no campeonato, e medimos do que a gente meio que, né, já esperava. Até eu aguardava um jogo um pouco mais equilibrado. Eu esperava mais da Ferroviária. Talvez um jogo de muitos gols, mas que a Ferroviária, sei lá, um 4-3, por exemplo. Mas o Corinthians acabou sendo, como vem sendo há muito tempo, Ferroviária. Eu acho que a Ferroviária ia segurar mais. Com 4-2. E 4-2. Porque no começo do segundo tempo, a Ferroviária... 1-0, olhou pro Corinthians. Não, achei que ia ter bastante gol. Eu também achei. Mas eu achei que a Ferroviária, no começo do segundo tempo, conseguiu ali fazendo igualar o bet, jogo, tipo atacar. A gente faz sim. Vocês estão torcendo tanto gol? Porque eu não mexo com essas coisas. Esse tipo de drogas, tá? Brincadeira. Mas eu acho que, independente do pênalti, também acho que foi cavado, concordo com vocês. Cavado. Mas eu acho que o Corinthians ia fazer um gol rápido também, tava pressionando muito, mesmo depois de fazer o gol de pênalti, continuou pressionando muito, no estilo Corinthians mesmo. No início do segundo tempo, que a Ferroviária deu uma igualada ali, que a gente sentiu, fala, nossa, se a Ferroviária tivesse entrado no jogo igual entrou no segundo tempo, talvez já não teria tomado 2 gols, assim, logo de cara. Mas depois o Corinthians, avassalador, já começa a substituir. O Corinthians tem um elenco muito acima dos outros. Aí dá pra sentir realmente a diferença. Se o time titular já é melhor, a hora que você começa a fazer as trocas aí fica muito melhor. E é uma coisa assim muito interessante da gente sempre falar do Corinthians, até foi falado na transmissão,
os achados do Arthur Elias. As peças que ele muda, as posições que ele extrai, outras coisas daquelas posições, daquelas atletas, e acaba dando certo. Como, por exemplo, uma Marisa, né, que é uma meia, jogando bem como zagueira, se destacando, colocando às vezes as titulares da posição no banco. É baixa, não tem tanta estatura, né? Uma volante que tem uma estatura maior. Não, a Marisa é baixa. Não, e ele tira da cartola mesmo. Mas isso é conhecimento na hora de contratação. Ele não contrata. Um nome aqui, ó. Alguém tá jogando muito, pum. Fulano, não sei o que, plau. Sabe? Não, ele olha e fala, cara, o que eu preciso? Isso, pum. Vou até o mercado. E aí ele vai estudar o mercado. E ele sabe as atletas. E aí ele trabalha há muito tempo na área. Então ele conhece todo mundo. Ele viveu muitas atletas na época de Centro Olímpico e tal. Então, assim... Pia. E é um fato curioso, pode falar. Não, eu falar, sabe qual que é esse recorte, assim, do que a gente vê hoje do futebol mundial e que, assim, é algo que a gente ainda tem muito a evoluir no futebol brasileiro, mas que aos poucos a gente vê, por exemplo, no Corinthians, que são duas coisas marcantes. Essa multifuncionalidade das atletas, essa importância delas atuarem em posições distintas, às vezes por necessidade, dentro da própria partida, de repente num jogo que não dá mais para substituir, ou até em questão de contusão, de suspensão, isso é importante. E também o jogar sem a bola, né? A aplicação tática de todo o time. Né? Lógico que dentro dessa formação, algumas jogadoras elas ainda precisam sempre entender um pouco mais isso, principalmente as mais novas e as mais velhas também, que vieram da cultura antiga do futebol brasileiro, que era só jogar, fazer sua posição e pronto. Então, eu acho que tem esse meio termo no futebol feminino das inexperientes que estão entendendo cada vez mais o jogar sem a bola e das muito experientes que estão precisando se readaptar também. Sim. O Corinthians tem um pouco desse recorte. Então, toda vez que a gente fala do sucesso, do porquê que dá certo no Corinthians, tem muito a ver com isso, que é meio que um recorte do que se aplica hoje no futebol mundial. Perfeito, eu concordo muito que a Nath acabou de destacar e é referente a isso mesmo. Sobre o Arthur Elias, taticamente ele consegue potencializar essas atletas devido o cuidado e estudo que ele já tem há muito tempo, né? Praticamente ele é o scout. Ele é o scout ali, ele consegue fazer isso muito bem. E é bem interessante, né? A Bi falou, a estatura, ela é baixa, né? A Marisa ali meia e vai jogar lá atrás. E é interessante a gente ver realmente isso, porque ele consegue extrair dela o melhor também na defesa. Então, ele consegue tornar essas atletas polivalentes. Então, vale a gente frisar, né, o trabalho tático que o Arthur Elias faz hoje no futebol feminino, né, que está ali na pirâmide o ali. Fernando Diniz do futebol feminino. Fernando Diniz. Isso, desculpa, gente. Perdão, comparação. Vale com isso. Uma pequena alfinetada para o trabalho da Pia nessa questão de quando ela joga as atletas fora de posição. Ela não potencializa as atletas. É bem diferente do Arthur Elias, tá aí, ó. Tá bem explicado. Habla muito. Sim. Tá explicado. O Arthur Elias, ele consegue colocar a Tamires ali como uma ala pelo lado esquerdo, porque ela joga assim no Corinthians, mas ele poderia também potencializar ela, jogar no meio. Mas, ele faz a Yasmin brilhar como lateral, gente. Perfeitamente. Pra mim, só ele já merece um baita mérito. E isso que falta pra Pia. Eu acho que é essa leitura. Falta pra Pia a leitura de jogo, um pouquinho mais apurada, tática. Porque não adianta você falar, olha, Antônia, hoje você vai jogar de lateral direita. E amanhã, no próximo jogo, você joga na zaga. E não é assim, você precisa realmente potencializar. Antônia, eu amo você, baita jogadora. Mas eu acho que Sim, demais. Mas aí a Pia, ela não tem esse feeling, essa leitura tática que o Arthur Elias tem. Mas vamos dar uma também, só pra falar rapidinho sobre isso, é que às vezes na seleção o tempo ele é menor do que no clube que ele treina no dia a dia também. Sim. Tem essa questão também, assim, Vamos segurar a discussão da Pia. Segurei aqui, ó, guardei no meu bolso. Vamos terminar a nossa discussão de brasileiro e aí a gente destrincha toda a convocação e aí, obviamente, juntos com o trabalho da Pia, beleza? Que outros jogos aí que a gente pode destacar? Acho que... eu queria destacar, só para falar sobre um jogo que eu acompanhei, que eu achei interessante, o Bahia, foi Bahia e Palmeiras, né? Palmeiras e Bahia. Até na transmissão, acompanhei na transmissão da TV Palmeiras, que eles falaram que é para chamar de Jami, né? Jami Rodrigues, né? Eles falaram que não é para falar mais Yamila, porque perguntaram o apelido dela, sim. E é para falar lá, a assessora falou que é para falar de Jami Rodrigues.
ela tá, assim, se encontrando muito rápido no futebol brasileiro. Tá, assim, em casa, né? Tá jogando muito bem, fez uma dupla ali no jogo contra o Bahia com a Duda Santos, assim, de um jeito que jogou muito fácil. Então, assim, cada uma na sua casinha, cada uma na sua posição. É lógico que a Bia Zanerato faz falta demais num jogo desse, né? E tem a sua própria característica, né? Mas você não tendo uma Bia Zanerato e você poder suprir, de certa forma, uma ausência, né, com a Diami Rodrigues, eu acho que Diami Rodrigues, né? Ainda tô me adaptando. Diami Rodrigues. Eles falaram o tempo todo, o pessoal reclamando, falando que era Yamila, mas falou, não, o apelido dela é Diami Rodrigues. É assim que ela quer que seja chamada. Entrando muito bem, se encaixando, muita movimentação, sabe? Dá pra ver que realmente tem jogadoras que estão se adaptando muito rápido ao futebol brasileiro, né? Em pouco tempo, chegando realmente, e já se entrosando muito ao elenco. Então, o meu destaque fica para isso. Esperava um pouco mais também do Bahia. O Bahia é um projeto, assim, eu tenho muito carinho pelo futebol nordestino, então fica nessa expectativa. Não acho que é um time que hoje ainda vai brigar pelo G8, mas com bastante expectativa, exatamente, de primeiro pontuar para permanecer, né, nesse campeonato brasileiro, na elite. Mas foi um jogo, né? Foi um jogo que só deu Palmeiras, mas foi um jogo interessante. Foi um jogo mas gostoso. Ninguém esperava diferente, um jogo gostoso de acompanhar. Palmeiras, Allianz Parque, sexta-noite, sextou, né, galera? Um preço acessível dos ingressos. Não. É bom assim, né? É bom quando tem jogo em grandes estádios, sabe? Vai ficando a dica aí pros outros clubes. Né? Hashtag fica e não precisa ser uma só final, não, tá? Palmeiras e Bahia é um bom jogo pra gente ver também dentro do Allianz Parque. Infelizmente eu estava viajando, senão com certeza estaria lá. E eu acho que eu queria falar também de São Paulo e Inter. E aí a Bi, não é provocação, tá? A gente já conversou sobre isso até em off, porque foi 1-1. E aí a Bi me cornetou, dizendo que o Inter tinha que ter jogado melhor, que se esperava mais do Inter do que São Paulo. É isso? Por quê? Não, assim, para. São Paulo jogou melhor. Aí pra manter a amizade. Pra manter a amizade, vamos lá. A Barbieri foi a melhor da partida praticamente. Não, ela salvou muito, sem dúvida. Mas o segundo tempo do Inter foi muito melhor. Não, foi muito bom. E mas ainda assim o São Paulo teve... Mas o final do segundo tempo o Inter foi muito melhor. Mas ok, foi pro final do segundo tempo. O resto do São Paulo foi melhor? Sim, sem dúvida. Então, achei maior parte do tempo o São Paulo foi melhor, sim. E a gente levou um gol ali também que... Não, a gente foi levar gol de bola. Eu achei que tinha levar gol de bola aérea. Mas teve um pênalti na Belém Aquino no primeiro tempo. Que eu não queria dizer nada, mas não deram. Tô brincando, gente. Eu só vi as cornetagens do Twitter. Eu não tava... Não teve pênalti nenhum, gente. Eu acho que não teve mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Nessa discussão aí, eu só queria... Não é nem uma discussão, eu tô perguntando real. Que assim, do recorte que eu achei interessante a gente ver dessa rodada... o que a gente avaliaria de Corinthians e Ferroviária, meio que também seria um recorte do que a gente avaliaria de São Paulo e Internacional. De mesmo patamar, entendeu? De mesmo nível de futebol acho que agora. Nessa avaliação, um confronto, digamos, meio equilibrados. De duas equipes que eu acho que podem mais. Sim, concordo. Entendeu? As podem mais. Eu acho que há um nível de evolução muito grande ainda para São Paulo e Internacional. E aí do São Paulo a gente aí já tem que trazer esse recorte, porque é uma questão também de muitas coisas internas, né? São coisas que vieram lá de trás, mas que a gente sabe que estão até hoje, né? Porque treinar em gramado sintético, né? Treinar em uma falta de estrutura. Então a gente já traz para um cenário hoje atual, como a própria Formiga destacou, de um Thiago Viana que tem tudo para se destacar muito como treinador do São Paulo, mas que vai precisar agora, né, entender os caminhos, aparar as arestas. E o Internacional que cada vez mais precisa se estabilizar com as peças que tem. Eu acho que o Internacional perdeu peças importantes e agora precisa entender das peças que chegaram, em peças boas, né, como a própria Belém, conseguir extrair o melhor das peças que chegaram hoje para encontrar esse intervalo. Tá aí a Juliana no Corinthians para mostrar pra gente. Pra mim, o jogo do Corinthians com a Ferroviária, eu olhava a Juliana,
A Juliana, Gente, eu só que caiu conseguia. com uma luva Eu só no pensava, ela cairia em uma luva qualquer. É que ela tava ali escondidinha, sabe? Tá Em Porto jogando Alegre. muito. A gente tava cuidando aqui, assim, ó. Aí quando o Corinthians viu, a gente falou, droga, perdeu. Realmente. Mas ela, a própria Duda Sampaio, A que Duda. não tá jogando no Corinthians, mas assim. A Juliana, quando eu vi, é a peça que a gente precisa hoje no Internacional. E ela é uma perda irreparável. Que é aquele meio. Porque realmente... Uma volante que cria de verdade. O Maurício Salgado ainda ele tá com dificuldade para criar essa desvantagem, né? No caso, a saída da Duda Sampaio e também da Juliana, que para mim também é que realmente vem... A Duda não precisa falar muito, né, gente? Mas essa volante, né? Aquela segunda volante que sai mais pro jogo, consegue armar também. Vem fazendo muita falta para o Inter. E o Inter vem jogando um pouquinho com um jogo mais esticado, né? Procurando sempre muito o contra-ataque, a Belém lá na frente. Então vem esboçando um jogo um pouquinho mais pragmático. E eu acho que o Maurício Salgado ele está com essa dificuldade realmente para poder encontrar um jeito melhor para compactar esse time devido a essas peças que saíram, né? Então, como vocês já destacaram super bem, o São Paulo, eu acho que tem a questão do Thiago Viana. O Thiago Viana que chegou agora, né? Na verdade, já estava no clube, mas agora está aí com o time profissional. Também está impondo o seu estilo de jogo. E eu acho que o Inter já pula um pouquinho mais larga na frente do São Paulo nesse quesito, né? De mais tempo do treinador Tempo até demais. à frente do clube. E o Maurício Salgado, ele precisa se apressar mais, porque o Inter precisa muito. O Thiago Viana já tem esse respaldo de ser um precoce tempo, entre aspas, aí, de dar as caras pro time. E quando a gente vê assim, sem brincadeira, acho que 15, eu tava vendo o jogo e vendo vários outros jogos, né? Porque eu tava trabalhando na hora em outro lugar. E aí eu tava assistindo. Eu parava pra ver o jogo do Inter. Não tinha, e do São Paulo, não tinha uma troca de passes, de muitos passes, de nenhuma das equipes. Então era assim, aí a bola aí resbalava em uma, resbalava no outro. Aquele jogo feio, eu falei, gente, mas o São Paulo é melhor que isso, o Inter é melhor que isso, o que tá acontecendo? Tinha entrado um comentário aqui que Perdi. alguém falou que foi um jogão, hein? Foi um jogão? Tem gente que Teve gostou como? do jogão. Passa esse link que eu vi outro. Coloca aí depois, produção. Coloca aí o Não, comentário. acho que foi legal no sentido de pegada, assim, das duas equipes, uma contra a outra, aí o Inter tava muito mal, ele volta no intervalo melhor, aí o São Paulo tá melhor, aí o Inter... Esse jogo, assim, de não ter uma equipe massacrando, é legal de assistir também. Ah, sim, Mas, é o assim, que a gente quer, tu não a vê gente quer uma boa embate, né? então, A gente mas quer tu não vê uma embate. boa troca de passe, sabe? Teve a bola que eu lembro agora, putz, eu não sei quem de São Paulo que chuta, a bola, sério não, cara, resbalou na Bruno Benítez, foi assim, ó, tudo bem, eu falei, gente, que coisa horrorosa, parece a minha pelada de gente, segunda. a gente ainda precisa ponderar que ainda tá abaixo esse nível de Brasileirão. dois Ainda equipes. não... E é isso, o e aí, nível do principalmente campeonato, eu falo em Corinthians. si E você também. fala, e o Corinthians, Ainda então, o Corinthians vai sobrar mais esse ano do que ano passado? Não, uma equipe fora da curva, né? O resto Porque é só realmente jogar ainda tá realmente com uma muito jogadora, abaixo. outra. Eu acompanhei também um pouco do jogo do Grêmio contra o Ceará, acho que foi no sábado, se eu não me engano. Sim. 3-0, tendo em vista, né, as últimas goleadas que o Ceará sofreu. Teve golaço da Rafa Leves. Mas a Rafa Leves joga também, né? Ele joga demais. Rafa Joga Leves muito. voltando aí a brilhar, porque acho que 2022 talvez ela ainda tenha ficado um pouquinho abaixo, acho que foi 2021 talvez que ela foi o destaque, né, a revelação. Foi o ano dela, né, assim, 22 foi o destaque a foi Dani muito bem. Então acho que o ano passado ainda deixando um pouquinho a desejar e esse jogo ela acabou entrando, né, como titular, né, porque a Raquel Tá aí, Fernandes inclusive, não gols pôde ser do nosso titular. Grêmio. E aí o Grêmio vencendo bem, foi um jogo onde o Grêmio teve o domínio do jogo, né? O Ceará pouco, né? Chovendo sufoco, molhado, né? A gente falar da não tem como a gente nem dificuldade avaliar do Ceará. ainda, infelizmente, o futebol do Ceará. A Yasmin no gol também não sofreu nenhuma grande investida, então não dá para avaliar muito ainda o quanto a ausência, a gente sabe que a ausência da Lorena é muito sentida, mas o quanto que a gente pode ter de segurança na Yasmin Paixão nesse campeonato, né? Pelo menos por esse jogo. Mais uma vitória, assim, para o Grêmio respirar também, né? E ver se agora consegue ter uma tranquilidade a mais aí ao longo dos jogos para ver se consegue se encaminhar. Teve mudança no comando técnico, ausência de jogadora como a Pribac, que está desde 2018, 2019 no clube e ainda não voltou, é uma peça importante.
Eu não sei se a Dani Ortolano acompanha os treinos. O ruim da gente não poder acompanhar tantos treinos, a gente não pode também afirmar se a Dani Ortolano caberia como titular nesse time do Grêmio, né? Então, são algumas ponderações também a fazer desse jogo, mas que foi uma vitória, mesmo contra um adversário frágil, acho que foi uma vitória para dar uma respirada aí na semana e na continuação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E a gente falou do golaço da Rafa Leves. É impossível não lembrar do nosso golaço da Mamãe Cris, que não foi nos stories de hoje, embora foi um golaço também. Foi o golaço de calcanhar dela, que, gente... Foi quatro... Golaços. Não, foi 2 dela e 2 da Kathleen, né? Fechamos. Bom, 2 grandes nomes, sem dúvida nenhuma. Já falava que o Santos, eu tava esperando mais, agora veio. Ok, foi contra o Real Brasília, que foi a nossa decepção, a gente trocou uma ideia em relação a isso. Mas o Santos com aqueles nomes, Fábio Simões, Kathleen, Taizinha, Cristiane, alguma hora ia dar um jeito dessa engrenagem encaixar. Porque são muitos nomes bons que precisavam só disso para funcionar. Vamos ver se agora vai ser pontual ou se vai engrenar real, assim, né? Mas, além do golaço, o que vocês destacam aí do jogo do Santos? O que vocês viram de diferente dessa partida que talvez a gente não tenha visto até então? A gente está revendo esse golaço da Cris. Santos, maravilhosa. Um Santos que oscilando, né? Nesse início de brasileiro. Eu acho que o Cleiton Lima estava com essa... Até não é dificuldade, porque ele conhece bem o elenco, mas eu acho que um pouquinho do ímpeto de encaixar um pouquinho a Cris. Ela gosta de jogar com mais liberdade, né? Não de ficar presa como uma 9 realmente dentro da grande área. Com a chegada também das jogadoras como Fabi Simões. Então, esse jogo, em especial, o Real Brasília não foi muito feliz, né? A gente viu que... Mais um. E, inclusive, olha, tá... 4/4 já. Gerando partidas ruins do Real Brasília. Baixa expectativa, né? Porque também, assim, ó. o Real Brasília tinha tudo eu esperava realmente. mais. Eu esperava não, tava com a mão dada assim, já foi até embora, sai fora. Você tá assim, de repente tá assim, já saiu. O Real Brasília realmente merecia, até então, um futebol melhor pelo projeto que vem fazendo durante esses anos, mas até aqui realmente está esboçando um futebol bem abaixo. E o Santos neutralizou muito bem, como a gente está vendo aí nas imagens. É um Santos que foi muito efetivo dentro da sua proposta, das suas ações de jogo. Uma Cris jogando bem, a Kathleen voltando muito bem. Camila convocada, aquele videozinho. A Camila. Ela acordando assim, ó. E esse vídeo que mais me chamou a atenção foi que ela primeiro abraça, né, tipo, quem tá em volta dela e tal, mas a primeira pessoa que ela levanta a abraçar, e aí o vídeo acaba, então não sabemos a continuação, foi a Taizinha. E nessa hora eu pensei, cara, nessa hora talvez essas jogadoras experientes que já têm passagem por seleção devem fazer diferença, né, de você conviver o dia a dia, de você poder crescer como atleta, tendo referências dentro do clube pra gente olhar. Então acho que vai ser muito legal é muito legal quando a gente vê isso, essa troca justamente das jogadoras mais jovens. A primeira convocação da Camila com a Taizinha ali dando esse suporte, esse apoio, enfim, essa alegria ali do elenco que eu acho que é muito legal. Um vídeo muito bonito, realmente. Acho que a primeira convocação a gente não esquece, né? A gente vai falar sobre isso depois, eu tenho algumas ressalvas para falar sobre essa convocação, por exemplo, dela, mas para falar sobre o jogo, precisou até mexer um pouquinho o Cleiton Lima, porque a Fabi sentiu, então a Fabi Simões não foi pro jogo, e a Tainá Maranhão, ela entrou muito bem, a Tainá Maranhão dando muita velocidade pela ponta. A Yaya também, que tinha, né, saído com aquela lesão, né, precisou sair de ambulância no jogo contra a Ferroviária, também não estava à disposição, então ele entrou com a Ana Carla no meio. Senti um pouco de falta da Brena, mas a Brena tem aquela característica de meia, ela joga com a 5, mas é uma meia ofensiva. Eu senti ela um pouquinho mais presa, não sei se foi até para dar uma certa estabilidade ali defensiva. O Santos entrando muito bem, fez uma boa vitória, teve uma boa vitória, eu gosto demais também da Brena. Pelo lado do Real, infelizmente, o Real tá deixando a desejar, ficou embaixo das expectativas. Espero que o projeto realmente siga, que seja um projeto realmente que apoie, porque perdeu um treinador importante.
agora, o Adilson Galdino, então vem com um treinador do masculino para o feminino, a gente não sabe até então quanto que ele conhece da modalidade. Destaque para Carla Alves, que é uma jogadora muito importante no meio de campo, tomadas de decisões ali no meio para distribuir bola de forma importante, mas ainda na hora de concluir a sua ação, eu acho que falta um pouquinho para ela, mas é uma das peças, mas a gente espera que tenha uma expectativa um pouco melhor nas próximas rodadas o Real Brasília. E antes da gente falar de seleção, só vamos passar aqui a rodada Rapidex, tá? A próxima rodada, então, para vocês. Produção, por favor, vocês são incríveis, meu Deus do céu. Bahia e Grêmio, Corinthians e Atlético Paranaense, Galo e Real Brasília, Ceará e Flamengo. Olha a volta da Supercopa aí, depois do 10-0. Avaí, Kinderman e São Paulo, Real Ariquemes e Ferroviária, Inter recebe o Cruzeiro e as Sereias contra o Palmeiras, num clássico paulista aí muito bom para fechar a rodada. E aí, gente, a gente falou do golaço da Cris, e semana passada a gente largou um desafio para a galera que assiste a gente, que é: nos mandem vídeos fazendo coisas incríveis com a bola, gol, drible, sei lá, uma bike incrível, não sei, o que der na telha aí. Mandem nas nossas redes sociais, tanto no nosso Instagram, ou postem no Twitter com a hashtag desafio desculpa, produção, artilharia. Desafio artilharia. Obrigada, cara, tá na tela. Desafio artilharia. E óbvio que vocês mandaram, a nossa produção maravilhosa fez uma curadoria aqui e deixaram 3 vídeos, isso mesmo, 3 vídeos pra gente escolher qual foi o mais bonito e o mais legal. Lembrando que no final do mês a gente vai fazer uma curadoria dentre os vencedores já de cada semana para dar um brinde. Então vamos ver os vídeos desta semana. E meninas, já vão olhando aí com um olhar de jurado, assim, tipo The Masked Singer, assim, sabe? Vira a cadeira, ou The Voice, vira a cadeira. Mas vão olhando aí, já que vocês vão ter que votar. Se der 1-1, eu desempato. Vamos, garoto! Ó, dominou no peito e pau! Bom, golaço. Eu enxergo um pouco de realmente a distância. Tem nome, produção? Quem é a menina que rabiscou aí, que mandou bem? Primeiro Temos um gol, nome? Não temos um bonito. nome. Por enquanto a gente vai... A gente tem que deixar tá falar na lá, tela, Insta. perdão, tá lá, Insta. Não é isso não. Ai, meu Deus. Você não consegue ler. Desculpa, gente, eu não enxergo. Eu vi Insta, qualquer coisa. Mas enfim, Fê aí ó, no Instagram. Pode pôr de novo, produção, pra gente só pra ficar na nossa cabeça. Michele, olha aí, ó. Brava, hein, Michele? Olha lá, Mia Aranha. Olha, Ela domina no peito e faz um plau. Uma bomba, aquela bica que você dá na futsal. Boa demais. Belo gol. Golaço, golaço, Michele. Valeu. Valeu Muito bom mesmo. Vamos ver se o seu foi o melhor. Você não nos surpreender, mas eu achei muito bom. Quando eu falei que eu queria gente que jogasse bem, que não fosse igual, tipo, os meus chutes. Fiquei feliz agora de ver você voando, Michele. Vamos para o próximo. Aí, realmente, a apresentadora cega, fica... É hora da desejando. apresentadora levantar. Pode, gente, vocês vão me permitir. Obrigada. Eu vou até ficar aqui de ladinho para não pegar muito na câmera. Carol Freestyle, ela já deve estar... Ih, eu tô bem numa câmera aqui. Tá horrível, vamos ficar aqui mesmo. Vocês me falam se tiver for bom. Ah, foi golaço também, hein? Nossa, golaço ali. Matou de perna direita. Matou Alguém puder narrar, goleira. gente, eu tô agradecendo. Golaço. Então, Golaço. Como foi, alguém? peraí, um minutinho. Aqui, ó, pegou. Foi de primeira, virou e né? bateu, Não, isso? Foi de primeira. Vai, Ju. Imita o gol pra Laura que não tá conseguindo ver. Eu? Vai ser igual, sem igual. Imita aí. Foi A assim, ó. Rapidex, a gente tá dando nossa nota. Foi assim, de primeira. E caiu tipo aqui no gol, ó. Foi bem no Ah, cantinho. entendi. Golaço. Foi um Vai. belo Gostei, gol. gostei da imitação, Muito gente. bonito, Vocês são gostei incríveis. também. Aqui é um trabalho coletivo. Não, esse chute que o joelho reto, se a menina fez isso, ela quebrou a perna, né? Eu já imagino que não tenha sido. Foi pra dentro, foi foi jogador mais aí. foi tipo daqui. Excelente comentarista mesmo. Foi ótimo, foi ótimo. Quem foi essa? Desculpa, produção, Valeu, perdi. Gui. Carol Freestyle. Então foi a Michele Aranha, Carol Freestyle e agora o último. Vamos com Janine Oliveira. Venha, Janine. Venha, apareça pra nós. Aí a mágica. Futsal tá reinando, ó. Futsal não adianta, né? Vocês veem de novo. De Também novo. preciso de ver novo. também de novo. De novo pra gente, de novo. Ah lá. Recebeu lá do lado esquerdo, passou Girou pela e o- marcação, girou. Pum!
E Caixa. Caixa no ângulo. Bela Olha, ângulo isso é também. porque ela driblou alguém ainda. Não Também que a teve um grau Michelle... de- teve grau de eu não vou falar dificuldade nada. também, Eu não mostrou vou falar talento. nada. Eita. Então, assim, ó. Agora Primeiro foi a Michelle. Gostei do primeiro. O segundo foi a Carol. Então, a Michelle foi aquela matada no peito. Pum, finaliza naquela bicuda de futsal. A segunda foi a Carol. Que aí foi aquele golaço que a nossa Ju demonstrou aqui pra gente. Que ela pega aqui meio Camisa de... bem. Eu ia falar de chapa, tô viciada em futebol. Mas não é de chapa também, né? atleta- De chapa atleta e vai aqui, no ó. ângulo de primeira. E E a aí, Bia. por último, a Giannini, que então ela gira na zagueira e mete na caixa. E aí, qual é o voto de vocês? Se cada um votar um, eu vou ficar muito brava. Não, acho meninas que todo mundo vai podem votar na mesma pessoa. Não, eu vou votar na Carol, porque gol de primeira, Chocada. assim, eu acho muito difícil. Você pegar de primeira e já finalizar, eu acho um gol muito bonito. Um Então eu vou na voto para a Carol. Carol, sem julgamentos nos votos das amigas. Um voto na Michelle, porque tá maluca, ela deu um chapéuzinho antes de dar um chutaço, não tem nem como. E ela mata de peito, não é? É. Bom. A Michelle também. Michelle também? Michelle. E, Aquela. gente, eu não tenho como ir diferente de vocês, então eu vou na... Caso vai inventando a Giannini. Não, eu vou na Michelle também, pra mim foi o gol mais bonito. Então, Michelle, você é a nossa vencedora hoje do nosso prêmio Desafio Artilharia. Continua aí, vai que nos próximos... Manda mais vídeos, tá? Todas vocês. Michelle, Giannini, Carol, vocês têm muito talento. Mandem vídeos. Você de casa que tá assistindo também mande seu vídeo. E Michelle, guarda aí, ó, que você tá com um pontinho já pro final do mês. A gente rever o seu vídeo, rever os outros do mês. E aí sim, quem sabe... você ganha um brinde incrível aqui do Artilheiros, beleza? Então mandem pra gente @livesportsbr ou usa lá a hashtag no Twitter Desafio Artilharia, que a nossa produção tá de olho. E agora, é claro que a gente não poderia deixar de falar do meu assunto preferido da semana. Apesar de todas as polêmicas, essa é a polêmica que eu mais gosto. Pré-Copa, convocação da Pia Sundhage para a finalíssima e também para o amistoso contra a Alemanha. A finalíssima vai ser dia 6 de abril e contra a Alemanha, né, o amistoso vai ser no dia 11. Vale lembrar, a Inglaterra, campeã da Euro, a Alemanha, vice da Euro, que fez frente à Inglaterra. E assim, eu não vejo dois jogos melhores para a gente ter antes da Copa. Por quê? Sim. A gente vai ver a realidade, sabe? Teste de fogo. A gente vai ver pra que a gente tá aí mesmo. Porque isso, pra mim, são as duas grandes favoritas ao título. Claro, teste tem de outras fogo. seleções, mas essas duas hoje em dia são as melhores, ao meu ver. E aí a gente vai ter já um teste babado. Não tive outra palavra. E a gente tá aí com a convocação, vai passando pra vocês. Mas eu acho que vale só da gente destacar aqui. A Lorena tá fora, então vem a Camila aí no Santos como terceira goleira, estreando com 22 anos na seleção feminina. Aí vem a Antônia, tá de volta. Bom, vou deixar aí rodando todas as jogadoras. A Aline Gomes também no ataque é estreante na seleção feminina profissional, né? Obviamente. Ela já teve outras convocações antes. E ela foi o destaque de 2022. Dadas as informações, a gente tem a volta da Debinha e tal... Vou deixar vocês falarem. Inclusive, hoje ela foi eleita na... eu não lembro o nome da sigla da NWSL? lista. Isso. Obrigada. Uma das 9 jogadoras mais promissoras do mundo até 19 anos. A Aline Aline Gomes. Gomes. Ah, tá. Achei que era a Debinha. Falei, É que ela tava Debinha, falando da Debinha. Debinha. Foi a Aline Gomes. É a única brasileira Boa. na lista. Ah, gente, Muito bom. ela tem um Ó, a Ingrid aí da trabalho Ferroviária desenvolvido de em volta. categoria de base muito importante, né? Então eu acho que ela sai à frente de muitas jogadoras, a Aline Gomes, por conta disso, por ter uma base muito boa na Ferroviária. Eu acho que é tudo muito recente, muito recente para ela. Acho que essa convocação não é determinante, mas ela é um recorte do que vai ser o próximo ciclo da seleção, né? Então não sei, por exemplo, se ela vai estar na última convocação, naquela convocação final. Assim Imagina como se ela destrói então. nesses dois Aí jogos. deixa a Pia Aline com Gomes, uma dúvida. aí ela me cala a boca. Então, acho que um dos destaques, né, com certeza é o da Aline Gomes, é muito veloz, uma ponta habilidosa, tem muito a evoluir ainda, né, nas tomadas de decisões finais, nas finalizações, mas se destaca demais. Sobre a Camila, é uma jogadora que também já tem 22 anos, um pouco mais experiente, mas ainda está em formação, ainda tem algumas coisas também para evoluir, principalmente na saída de bola, mas embaixo das traves eu vejo ela como uma goleira boa, uma goleira muito segura.
E também entra naquela questão, né? Enquanto a Lorena ainda não está, né, com condição física, ela entra como uma surpresa e merecida, sim, a convocação, mas também não sei se determinante para ela estar numa lista final. No momento, Destaque para a Ingrid, né, que voltou. Eu gosto muito da Ingrid, mas também não acho que é uma jogadora que vai estar numa lista final, uma jogadora, né, que tem uma estrutura muito boa pelo que ela apresentou no Corinthians, agora na Ferroviária também, e alguns retornos também importantes, né, como a gente vê da própria Duda, a Duda Francelino, né, a Duda Sampaio voltando agora. Gabi Portillo de volta na lista. A Gabi Portillo. Então, os corintianos que enxurraram o Twitter de pedidos da Gabi Portillo, tá lá pra você, Gabi Portillo, pra minha alegria, pra nossa alegria, que eu sei que vocês também gostam. É uma lista aí bem assim, que pegou muita gente de surpresa, mas também com muitas ausências, com lesões, então, né, o pessoal fala, não é momento pra teste, mas algumas posições a Pia ainda deixa aquela coisinha aberta de dizer, ainda não temos mesmo uma lista final, será que essa é a lista final? Então, acho que deixa aquele recado para jogadoras de algumas posições ainda que podem mudar um pouquinho, então eu não vejo como algo assim aterrorizante, talvez uma lista dessa com essas alterações. Lista não passa da Jamaica. Não passa da Jamaica. Mas essa, querida, não é a lista final. Vamos não é pensar que não é uma lista final. Mas a gente tá há 4 meses numa Copa do Mundo. A Copa do Mundo. A Pia teve um ciclo completo de trabalho. A gente não tem mais aquela desculpa de cheguei agora, nossa, tô vendo minhas jogadoras, sabe? Ela tem um ciclo completo, 4 anos de trabalho, um pouquinho menos de 4 anos, né? De trabalho. Ela tem pela frente a Inglaterra, que é literalmente a melhor seleção do mundo, e a Alemanha, que é a segunda melhor seleção do mundo. Tá? Não é a gente, desculpa, se você achava que era a gente, me perdoa. Mas a gente tá tentando brigar. A realidade, né? Desculpa quebrar essas expectativas. Mas a gente tá tentando ter bons amistosos. Eu achei ótima esses jogos, né? Não contra a Inglaterra, é a finalíssima. Amistoso, né? Eles falaram na coletiva, acho que depois, antes da viagem pra Copa. Deve ter. Vai ter também um geralmente amistoso de despedida também aqui no Brasil. Mas assim, o que eu acho um absurdo numa das perguntas da coletiva, não sei quem fez a pergunta, a Pia responde que ela não tem a lista completa, não tem a lista fechada, até aí tudo bem, a gente tem lesão e tal, então tudo bem não ter a lista fechada. Mas assim, ela falou, não temos um time pronto, mas até a Copa nós vamos ter. Meu amor, 4 meses para a Copa do Mundo, você teve 4 anos. Se você não sabe quem você quer levar ainda, desculpa, não é em 4 meses que você vai descobrir. Se você não descobriu em 3 anos e lá vai quantos meses, você não vai conseguir em 4. Pra mim, gente, eu acho que a Aline Gomes joga muito. Se a Pia já estivesse pensando em ter essa jogadora para a Copa do Mundo, ela foi destaque ano passado. Por que não convocou ano passado, quando começou a convocar do da Sampaio, então? Tudo bem, eu não acho. Do ciclo das seleções de base também. Acabou interferindo algumas convocações que poderiam ter sido feitas de algumas jogadoras de base e talvez acabou interferindo no ciclo. Jogadora, se ela quer jogar um sub-20, se não, ela quer mas não é a jogadora que tem que querer. E também tem que respeitar um ciclo. Então, talvez para aquele momento, aquela jogadora, ela precisava estar naquele desenvolvimento da categoria de base. Para hoje ela estar um pouco mais pronta a estar numa seleção principal. Sim. E isso é também para mostrar para ela o que ela vai enfrentar no próximo ciclo. Eu entendo que é momento, sim, para a gente ter o máximo possível de uma lista completa. Mas também ainda não é o momento de uma lista fechada. Porque ainda temos problemas com lesões, ainda temos algumas voltas. A gente precisa ver jogadora que está voltando agora, que esteve com lesão até pouco tempo. Então, eu entendo esse momento. E na mente da Pia, ela também já tem uma ideia do que é, sim, uma lista ideal, eu acredito. A minha no fogo não vai. Eu acredito que ela já tem, apesar dela ter algumas dúvidas de algumas posições. E esse é o momento justamente de deixar em aberto, porque ela pode extrair nesse momento alguma peça importante para esse momento final. Sim. Entendeu? É um projeto, é um retorno, é um primeiro projeto de uma seleção de fato, assim, que eu vejo numa Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, digamos que não é o natural, a gente deveria já ter praticamente uma lista fechada, mas por todo esse ciclo, por tudo que ela precisou pegar do zero, começar ali a carpinar o mato para começar do zero, vamos ser muito claro, não esquecendo, lógico, as nossas pioneiras, mas falando em questão de projeto,
de planejamento, de estrutura mesmo a longo prazo, não esquecendo também o que deixou Emily Lima, até o pouco que deixou o Vadão, porque quem não sabe, o Vadão mal dava treino para a seleção. Conheço muita gente que trabalhou nos bastidores e falou que o Vadão nem dava treino para a seleção, deixava lá o pessoal da comissão técnica, mas hoje esse ciclo da Pia, é natural que ainda haja algumas dúvidas nesse final de lista, por conta das peças que a gente tem à disposição, do que a gente pode esperar. Então, assim, não estou defendendo, por exemplo, a Pia, mas eu tento entender, né, esse projeto final nessas últimas datas que a gente tem à disposição antes de fechar a lista final. Eu já tentei entender a Pia, entendo o projeto e acho que é legal o trabalho que ela fez como base. Talvez ela, como gerente de futebol, deve ser incrível, porque ela pensa no projeto como um todo, mas hoje ela está como treinadora da seleção principal. Então, assim, eu vendo 4 meses antes de uma Copa, a gente ter uma lista. E, gente, mais uma vez eu falo, não é sobre a Aline Gomes, sobre a Camila, sobre A ou B, tá? É sobre o trabalho mesmo. Um trabalho que gente, a menina vai cair numa finalíssima. Tipo, não, mas assim, a Camila é aquela vaga de terceira goleira que não vai alguém. Tudo bem. Então, tipo assim, mas aí tá rodando. Ok. E eu sempre acho que a terceira goleira devia ser, assim, alguém mais nova, alguém da base, alguém com uma projeção. Mas que a terceira goleira não joga, né? Não joga, mas vai vivenciar a seleção, que eu acho incrível. Que é legal. Dela também. Não, mas assim, falando assim, ó, a Ingrid da Ferroviária joga bola bem. No futebol brasileiro é muito boa. Hoje, eu não vejo como nome de seleção, gente. Numa finalíssima, provavelmente ela não acredito que ela vá pra Copa, voltando todo mundo de lesão, se tudo volta a Angelina, volta a gente, acaba que ela não vai pra Copa. Mas assim... Até a Luana, eu acho que tá na frente dela. A Luana tá... E até no sentido de experiência em seleção. Também. Numa finalíssima, não é um jogo qualquer, não é um amistoso. É contra a Inglaterra, gente, é contra a Inglaterra. É o que vai dar confiança pra Copa. E aí a gente já vai pro nosso encerramento, mas assim... Isso aqui rende... A gente é um programa inteiro. Mas a gente tem que pensar em confiança. Se a gente levar um sapego da Inglaterra, não só as jogadoras podem entrar com a confiança baixa pra Copa, como a gente tá falando de uma Copa com público, passada na televisão. Talvez a primeira depois de 2019, que foi o grande boom. Talvez não, né? É a primeira depois de 2019, que é o grande boom. Talvez o momento do futebol feminino ganhar o seu espaço ainda mais, de maneira mais consolidada. Sim. A gente vai entrar depois de talvez ser goleado. Espero que não, tá, gente? Espero que eu morda meu linho, que a gente não seja goleado. Até acho que a gente não vai ser. Se fosse a minha opinião, seria tipo, 2-0 pra Inglaterra. Mas assim, eu acho que era o momento da Pia. Gente, vai Tem um grupo mais fechado. Ela tá sendo pragmática há 4 anos. Ela resolveu inovar 4 meses da Copa, gente. Eu acho que não tem como. É um trabalho muito instável da Pia. Eu concordo com você também. E em tese, o que a Nath falou sobre a base também faz jus. Mas a Pia, hoje ela é treinadora, há 4 anos ela tinha que sim já ter uma lista praticamente fechada. Não adianta colocar, Quem falar... disse que ela não tem, gente? Assim, ela. Na coletiva, ela. Não. E mas essa aí convocação, questão, ela dá alguns Nath, recados para algumas atletas, para dizer ela que ainda coloca tem as meninas algumas na fogueira. Gente, algumas posições são dúvidas não pela Pia, mas pelas próprias atletas. Entendeu? É um recado. E aí? O que eu posso esperar de você? Você tá de fora agora, mas eu vou poder contar com você mesmo na Copa do Mundo? E você que tá chegando agora? Qual que é o seu posicionamento? Você tá vendo o que te aguarda, o que te espera? Então, pra mim, é um recado. Pra mim é um recado, mas nada descarta que ela já não tem um pensamento do que é a lista ideal ou quase ideal que ela tem para essa Copa do Mundo, gente. Mas ela traz muita instabilidade, né, Nath? Ela não traz confiança na hora mesmo da coletiva. Aí o repórter, a jornalista pergunta, mas em tese é isso nesse momento? Algumas atletas que estão no DM, a gente sabe que são muitas, e essas jogadoras agora vão suprir para essa convocação, no caso a finalíssima. Tem jogadoras que, como a Camila vai ser sim como terceira goleira, a Ingrid, que agora vem jogando na Ferroviária, voltando de lesão também. É uma boa jogadora, mas tem outras volantes, sim, à frente dela, a gente também tem que ser sincera. Mas a questão é que a Pia hoje pode colocar, em tese, essas garotas na fogueira lá contra a Inglaterra. Aí você pega uma Inglaterra coletivamente linda, perfeita, muito bem treinada, compactada, e as meninas ainda que não vêm esboçando, não jogam muito tempo juntas. Por quê? Porque ainda não teve aquele tempo de trabalho justamente com a seleção brasileira feminina de futebol. Seleção brasileira, a gente viu que pegou fogo, rendia mais um programa inteiro, mas infelizmente não temos esse tempo, mas o que nós temos é um vídeo
incrível de alguém incrível que já foi de seleção, que joga muita bola, pra gente assistir agora. Milene Domingues, por favor, dê as honras da gente te assistir. Fala, menina do Artilheiras, eu sou a Milene Domingues, tô passando aqui para mandar um beijo, um abraço com muito carinho, com muito amor. Bora, mulherada, falando de futebol, mulherada no futebol, eu amo muito. Parabéns aí por todo o trabalho e tô devendo uma visita para vocês aí nessa mesa redonda para falar aí do futebol, fechou? Beijo no coração, fiquem com Deus. Milene, vou cobrar, tá? Tem que vir aqui, prometeu, vai ter que vir aqui debater com a gente. Um beijo pra você também, estamos te esperando aqui no Live Sports. E, gente, depois de muita confusão, a gente vai encerrando mais um programa. Então eu queria dar um beijo pra vocês, dizer que até terça-feira que vem, 7 horas da noite, vamos estar aqui de novo pra brigar, pra reclamar, pra defender, Não, sem briga. pra toda. A gente se ama, tá? Depois a gente sai tomar um negocinho, a gente é amiga. Não, a mas gente é amiga, tá, gente? futebol feminino, é só notícia legal, notícia feliz, dá pra Por favor, clubes nos ajudem, Pia. Ajuda Então, a gente, por gentileza, tá? vamos indo embora por essa terça-feira, meninas. Mais uma vez, muito obrigada. Terça que vem, 7 horas, esteja aqui no YouTube da Live Sports e também da Gol Brasil. Gente, muito obrigada. Fomos.